Oi, gente, boa noite. Olá, pessoal. Oi, Oi, Tati, tudo tudo bem? bom? Muito Tudo bom, que bom que você está ótimo. aqui. Que Também legal. feliz em te ver. Vai ser ótimo, o pessoal está entrando ainda, acabei de ligar aqui. Sim, Muito bom, porque a gente recebeu bastante pergunta legal. E eu vou poder hoje, acho que esclarecer dúvidas de bastante seguidoras e as pacientes também, que eu já te encaminhei algumas, para a gente sim, poder falar um pouquinho sobre a fisioterapia de assoalho pélvico, que tem bastante tabu aí na história muito. e falta de conhecimento também, de tudo que pode trazer de benefício para a saúde da mulher, né? Com Então, eu vou pedir para certeza, você se apresentar primeiro. tá? Com certeza. Boa noite, gente. Então, eu sou a Tati, né? Tatiane, e eu sou fisioterapeuta e especialista em assoalho pélvico. Vou falar um pouquinho, eu acho que eu trabalho com isso há aproximadamente uns 6 anos. Na fisioterapia pélvica ou saúde da mulher, que é a mesma coisa, tem a mesma finalidade, nós trabalhamos tanto a parte de uroginecologia quanto a parte de obstetrícia. Então aí abrange um campo bem grande. A dificuldade é que a maioria das pessoas tem um pouquinho de tabu em relação a isso, assim, né? O que será que eu vou fazer lá? Como que eu vou fazer? Enfim. Sou professora também universitária, então de vez em quando eu estou em sala de aula, passando um pouquinho desse conhecimento dentro da fisioterapia em saúde da mulher. Que bom, Tati. Essa questão da falta de conhecimento, às vezes ela pensa, tá, mas como que vai fazer fisioterapia? Né? Será que ela vai ter, além da doutora me examinando, vai ter mais alguém examinando a minha vagina? E essa é uma coisa que às vezes quando eu falo, vou te encaminhar para fisioterapia de assoalho pélvico, a paciente pergunta, ela vai ter que examinar a minha vagina? É a Então, primeira as pessoas às pergunta. vezes têm dúvida até de como é feita a fisioterapia de assoalho pélvico. E eu acho que a gente pode começar por aí, porque a gente vai ter a fisioterapia de assoalho pélvico para gestante, para mulher jovem, para mulher na menopausa. Então, pode abranger aí todas as fases da vida da mulher, de forma ativa, melhorando qualidade de vida, qualidade na vida sexual, né? E como é feita a fisioterapia de assoalho pélvico? Só para o pessoal ter uma ideia, porque essa pergunta, pelo menos no consultório, a paciente sempre pergunta. Sim. Então, assim, ó, primeiro, a fisioterapia de assoalho pélvico não é só assoalho pélvico. A gente fala que assoalho pélvico, ele é a cereja do bolo. Então, a gente fala que a gente cuida de um contexto como um todo. Então, não vou avaliar somente o assoalho pélvico. O que eu falo lá na clínica é assim, eu sou um pouquinho mais chata do que a ginecologista. A ginecologista vai lá e vai avaliar, ela faz uma avaliação uma vez por ano, um pouquinho mais em alguns casos, mas ela fica lá um pequeno período de tempo. Eu fico lá um espaço maior de tempo e uso alguns aparelhinhos por um período maior de tempo também. Mas eu não fico só lá. Então a gente cuida de um conjunto muscular. O que a gente faz? Então a gente tem que cuidar e nós temos um grupo de um conjunto muscular, na verdade, pélvico. Então nós ficamos avaliando toda a musculatura externa também. Então, como é que está a região de glúteo, se esse músculo está forte ou está fraco, porque ele interfere diretamente no assoalho pélvico, o abdômen. Então, nós vamos avaliar adutores de coxa, que é a parte interna da coxa. Fazemos algumas avaliações para saber como é que está esse conjunto de grupo muscular. Então, se apresenta alguma cicatriz na região, como é que está essa cicatriz, se será que ela está inibindo um pouquinho a função desse grupo muscular tão importante que é o assoalho pélvico. Então, assim, primeiro, nós não ficamos todo o tempo da terapia em assoalho pélvico, mas é claro que ela existe, e aí, inclusive, com alguns aparelhinhos que a gente vai falar um pouquinho ao longo da live. Certo. É, eu acho que a gente pode começar. Eu estava na dúvida se a gente começava da mulher jovem e ia, mas eu acho que eu vou começar do contrário, da Tá, menopausa,
que às vezes é um público que pergunta bastante e tá entre o maior número de perguntas que a gente recebeu é, gira entre dois temas, incontinência urinária e vaginismo, né? Tiveram outras perguntas, mas então eu vou começar do que acontece na mulher já mais madura, para a gente falar um pouquinho da incontinência urinária, das distopias, que é a bexiga caída, aquela paciente que às vezes teve o parto normal e tem uma queixa de flacidez na região íntima. Falei esses tempos agora, eu fiz um vídeo sobre flatos vaginais, então a mulherada também andou perguntando em algumas medidas para diminuir flatos vaginais. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente vai abordar para organizar aqui com as perguntas vai ser a incontinência urinária. Eu vou fazer uma introdução para o pessoal entender e eu vou querer que você explique a sua parte. A incontinência Ok. urinária na mulher, ela é comum, né? A gente tem toda essa força muscular do assoalho pélvico que envolve a questão da gente segurar a urina. Então, muitas vezes na menopausa, com a diminuição dos hormônios, a mulher já vai ter um enfraquecimento da idade, diminuição de colágeno também. Pode acabar tendo incontinência urinária. Eu tenho umas pacientes que até falam, meu Deus, mas além da menopausa, todos os sintomas, então eu tenho que espirrar e perder Sim. xixi? Pois é, acontece, né? Tá ligado a alguns fatores, como o número de gestações e tudo mais, mas a incontinência urinária ela é frequente e principalmente acima dos 40 anos ou na menopausa. E as medidas de tratamento vai depender do tipo de incontinência urinária. E a gente fala da incontinência urinária de esforço, que é a incontinência que eu acabo enviando para ela, né? A Tati vai abordar muito bem isso, porque a gente tem dois tipos de tratamento, cirúrgico e não cirúrgico. E nem sempre a cirurgia é a solução, né? Às vezes a gente só com a fisioterapia, com a técnica de rejuvenescimento íntimo, que eu faço frax no consultório, que é a radiofrequência, e com a atuação da Tati, a gente consegue, sem cirurgia, sem nenhum risco para a paciente, resolver esse problema. Então, eu queria que você falasse primeiro da incontinência urinária, Tati. Como que você aborda e o que que você pode trazer aí de benefício? Então tá, então vamos lá. Primeiro, a primeira questão que aparece na clínica é a seguinte. Então, eu tive inúmeros partos. Será que foi isso que me levou a uma incontinência urinária? O que foi que aconteceu que eu estou agora com essa incontinência, que eu estou apresentando incontinência? A primeira coisa que a gente fala, e que eu gosto de deixar bem claro, é que não foi o parto vaginal ou não foi a cesárea que te deixou com incontinência. Então, tem uma série de fatores, mas dentre eles, o tempo e o período gestacional. Imagina só que o nosso corpo está lá com um determinado peso em cima do assoalho pélvico por um período. De repente, eu tenho um período gestacional acontecendo. Então, eu tenho uma sobrecarga de peso em cima daquele músculo. Isso é um dos fatores de risco. Além das pacientes fumantes, então eu tenho tosse crônicas, os pacientes DPOCs. E o que que a fisioterapia entra atuando? O que que nós, fisioterapeutas, podemos fazer? Nós vamos avaliar quais são os fatores de risco e a funcionalidade dessa paciente. Então, assim, como que tem que estar o meu assoalho pélvico após a menopausa? O que que acontece após a menopausa? O meu músculo que estava lá, bem repleto de sangue, que estava com uma quantidade grande de estrogênio, ele perdeu um pouquinho esse volume muscular. Então, ele deu uma diminuída. E nessa diminuída que ele dá, ou seja, assim, ele fica mais espaço na região vaginal, isso não significa que eu estou flácida, mas eu perdi um pouquinho do meu tônus, desse volume muscular, acontece a incontinência. Como que a gente faz o tratamento conservador? A gente vai avaliar como é que é o histórico de vida dessa paciente. A paciente é uma paciente que é muito ativa, que ela faz várias atividades físicas, é uma paciente que corre, como que é a qualidade, como que é a vida dela e como é que deveria estar esse músculo. E aí nós vamos avaliar se esse músculo, podemos avaliar tanto na parte de palpação, quanto com alguns aparelhos, como é que está esse músculo, como é que está a sensibilidade desse músculo, se ele está fraco, se ele está flácido, se ele está com alteração de tônus, se ele está com alteração de volume muscular. A gente precisa entender como é que está esse músculo, e aí a gente vai ter a abordagem. Quais são as abordagens? Nós vamos cuidar daquele grupo muscular que eu falei, que está relacionado à pelve, à quadril, vamos avaliar tudo isso, e além desses grupos musculares, a gente vai fazer o fortalecimento de assoalho pélvico.
Fortalecimento de assoalho pélvico, ele pode ser feito com alguns aparelhinhos. Então, assim, tem um que é o biofeedback. A gente fala que biofeedback é aquilo que a gente consegue visualizar. Então, eu peço para o paciente fazer uma contração de assoalho pélvico, um aparelhinho que vai lá dentro da região do canal vaginal. Peço para o paciente fazer uma contração e ele vai visualizar aquilo. Ele vai entender o que é uma contração. E vai te dar uma intensidade de contração, força muscular e tudo mais, né? Para você saber que Exatamente. área você tem que atuar e trabalhar para melhorar a sustentação. Exatamente, principalmente que a gente fala diafragma pélvico, para a gente melhorar essa mecânica de sustentação e melhorar o posicionamento da bexiga. Então a gente pode fazer o quê? Ou melhorar o posicionamento ou o suporte dela, né? Nós podemos fazer com biofeedback, e aí depois entram alguns outros, que também são aparelhos para que o paciente entenda exatamente onde ele precisa contrair, de que forma ele precisa contrair, associado a organizar a vida dele fora da clínica. Como assim fora do consultório? Porque a gente precisa corrigir o que é que está acontecendo lá fora. Então é aquele paciente que às vezes é um paciente fumante, ou é uma paciente que de repente está fazendo uma atividade física que é de alto impacto, mesmo sendo depois da menopausa. Então a gente começa a organizar essas atividades de vida diária, somado aos exercícios que ele vai fazer na clínica, ou que ela vai fazer na clínica, né? Somado aos exercícios feitos na clínica e os protocolos de exercícios domiciliares. Aí depois a gente tem cones vaginais, que a gente ouve muito falar, as bolinhas de Benhua, que também são utilizadas, mas aí vai assim, o que a paciente precisa entender? Como que eu realizo essa contração de assoalho pélvico? Como que ela deve ser feita? Em que região ela deve ser feita? Então, quando ela entende Gera um tudo isso, autoconhecimento, né? Porque a exatamente. paciente saber contrair, saber segurar a urina. E eu acho importante também que muitas vezes você prepara ela para ela manter os exercícios em casa e poder ter essa independência da clínica, né? Porque não é um tratamento que você fala, eu vou ter que fazer então pro resto da minha vida. Não. Claro que às vezes as medidas mudam com o tempo, mas você vai ensinar isso para o paciente, como fazer a manutenção e fazer um acompanhamento a longo prazo, né? Exatamente. A gente monta Ixi, travou. protocolo. Foi. Oi. Então tá. A gente monta protocolos exatamente isso, para dar independência para o paciente. Não quero a paciente trancada comigo em um consultório. Eu quero que ela tenha uma vida mais independente possível. Então a gente monta protocolos e auxilia ela em quais são os horários que ela pode fazer. Por exemplo, a Alissa é minha paciente. Então, vamos organizar a sua rotina para que a gente possa incluir os exercícios sem alterar a sua rotina e sem você gastar um tempo a mais, sabe? Então, a gente vamos equilibrar um pouquinho a sua rotina. Vamos entender um pouquinho da rotina da Alissa para que a gente possa levar os exercícios para dentro da vida dela e não o contrário. Não, a gente não pode sair Sim, enchendo ela de atividades. É isso, conhecimento. isso. Então, eu falo que a gente precisa de conhecimento corporal e conhecimento perineal, para a gente poder entender o que é que está acontecendo. Muitas vezes, a fisioterapia não vai resolver 100% da queixa da paciente. Às vezes, ela resolve 60%. Mas daí, como a Alissa disse, tem outros tratamentos auxiliares e complementares, que pode ser feito com o ginecologista, que pode ser feito com outras alternativas para somar a físio. Isso. E na verdade, assim, é um primeiro passo, é sem risco para o paciente, é saudável, né? Então, é uma boa opção. Se não nada der certo, sempre tem a cirurgia, né? No final, como opção também para incontinência urinária de esforço. Mais ou menos assim, acho que tem 5 anos, eu fui para um serviço de uroginecologia em Leicester, próximo a Londres, na Inglaterra. E era incrível, assim, era um serviço bem voltado para urogineco, incontinência urinária, os tratamentos complementares. O setor da fisio era fantástico, eu achava, assim, fantástico. A fisioterapia lá funcionava, assim. E eu voltei, na época eu era residente, então eu trabalhava somente no SUS. Eu voltei chateada, porque o SUS não oferece isso para o paciente, né? Com essa qualidade, todos esses aparelhos que ela está contando, às vezes não tem no SUS. E eu voltei chateada de lá, porque eu falava, meu Deus, como que a gente não tem isso, né? Mas depois, trabalhando no serviço privado, nos convênios, eu vi que a gente tinha acesso a toda essa estrutura aqui, tinha como oferecer esse trabalho para o paciente. E o SUS, pelo menos nos locais que eu trabalhei, começou a ter esse enfoque também para paciente do SUS.
Então, a fisioterapia de assoalho pélvico para incontinência urinária, eu vejo que só está crescendo. E aí a gente já traz uma outra opção que não seja aquela faixinha, o sling, só cirurgia para paciente. Ou às Outra coisa vezes que eu queria... Diga. Ou às vezes até associado, né, Alícia? Sim, Porque aí quando a gente dá um reforço muscular, a paciente vai ter uma efetividade melhor caso ela evolua para uma cirurgia. Então, assim, eu acho que esse casamento é ideal. Porque aí ela tem uma linha que está estruturando, de repente, não sei qual é a pressão de perda da paciente, mas aí ela consegue sim. estruturar, porque ela já tem um reforço muscular, né? Sim, e assim, essa musculatura também ajuda no fortalecimento perineal, às vezes na relação, na sensação de flacidez da vagina. A paciente, às vezes, com os anos, com essa perda de colágeno, fica com uma sensação, né, de que na penetração não tem aquele tônus muscular na vagina, e isso melhora. Então, o benefício não é. A gente está olhando para a incontinência urinária agora, mas não é só esse, né? Sem contar no autoconhecimento da mulher. Ah, a incontinência urinária ainda, eu acho que ela tem uma perda de qualidade de vida muito grande, porque tem pacientes que falam assim, meu Deus, eu não posso dar uma risada, né? Eu vou dar uma risadona, perde urina. Subir no ônibus, perde urina. Tossiu forte fora de casa, perde urina. Não sai de casa sem absorvente. Então, é uma doença que eu acho que incomoda, muda a qualidade de vida da paciente, que às vezes sai, não pode tomar água, não pode tomar nada, porque se precisar fazer xixi, se ficar de bexiga cheia, perde urina. Então, realmente, eu acho que muda, às vezes, até a rotina da paciente. Por isso, eu achei legal a gente começar com a incontinência urinária. E você sabe que tem bastante essas queixas. Eu vi que a Giliane está colocando ali que o tratamento de primeira escolha do paciente, ou a primeira linha, né, que a gente fala, é porque é conservador, né, para a gente tentar evitar um procedimento Exato. cirúrgico. E coberto pela maioria dos convênios também, a gente tem como oferecer isso para o paciente com uma certa facilidade. Eu sempre encaminho, né? Eu acho que a fisioterapia de assoalho Sim. pélvico, dentro do meu trabalho, ela está sempre em conjunto. Ou outras causas que eu encaminho bastante, eu vou falar da gestação também, mas eu vou puxar primeiro para as dores pélvicas, né? A gente tem algumas causas de dor pélvica, como endometriose e tudo mais. Tem coisas que a gente vai olhar, às vezes, para a parte cirúrgica, mas mesmo endometriose, às vezes, eu encaminho também para fisioterapia de assoalho pélvico. Mas o clássico de dor na relação sexual que incomoda a paciente é o vaginismo. Para quem não sabe o que é vaginismo, é uma contração involuntária da vagina que dificulta a penetração. Então, é como se a vagina estivesse fechando e não consegue ter a penetração. Então, a paciente tem uma dor intensa, porque é como se fosse uma penetração contra a vontade da paciente, inconsciente. A paciente quer a relação, tá com o parceiro querido, e ela, inconsciente, né, de forma involuntária, faz essa contração vaginal. Então, o vaginismo, ele é uma causa de dor que dispareunia, né, que a gente chama essa dor, que influencia na vida da paciente, na vida do casal, na vida sexual dela. E o principal tratamento, é claro que a gente tem alguns fatores, às vezes, psicológicos, a gente tem outras situações que vão ser abordadas separadamente, mas a primeira a abordagem terapêutica mais efetiva é encaminhar para físio. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre resultado, como é o acompanhamento da paciente com vaginismo, o que a gente pode melhorar. Porque eu já tive paciente com 45 anos no consultório que tinha um vaginismo de grau não tão intenso, ou seja, ela conseguia ter relação, mas ela tinha dor em todas as relações. Então, o vaginismo, ele tem aquela paciente que impede a relação sexual e não consegue ter relação, mas tem aquela paciente que tem relação a vida inteira, que teve filhos, mas que sempre teve dor e ela não foi diagnosticada. Então, como que a gente pode melhorar isso para a paciente, qualidade de vida, ter um resultado legal? O que você vê na tua vivência? Primeiro que eu acho que assim, o que eu vejo muito é de acordo com o profissional que atende ela primeiro, o ginecologista. Porque eu falo que tudo começa por vocês. Porque assim, a fisiopélvica não é algo que a paciente assim chega na físio, inclusive assim, sozinha. A não ser que assim, ela tem uma amiga próxima que já contou para ela um pouquinho, tá vivenciando a mesma coisa e a incentivou a ir.
Porque daí a gente faz o caminho inverso, né? Ela vai para físio e a Sim. gente encaminha pro ginecologista. Mas o caso contrário, ela vem do ginecologista. O maior tabu e, assim, as maiores queixas que eu recebo são assim, até eu encontrar a doutora fulana, até eu encontrar o doutor ciclano, eu fiquei, assim, 5 anos em busca de tratamento. Então, assim, às vezes é que nem você disse, tem 45 anos, sou casada há 20 anos, e eu sofro de dor na relação sexual o tempo inteiro, assim. Então, eu tenho dor, as queixas são as maiores, assim. Então, é difícil alguém chegar na clínica apresentando assim, minha dor começou há um mês, a semana passada. Normalmente, a físio, assim como você casa com a físio casa com a parte de psicologia, sabe? Então, assim, a gente casa muito com eles, a gente faz esse conjunto. Normalmente, quando a paciente chega na clínica, se é só um quadro de dispareunia, só não, né? Mas se é um quadro de Sim. dispareunia, que ele veio de uma endometriose, então a paciente apresentava dores, aí foi tendo o que a gente chama de ciclo dor, espasmo, dor. Por quê? Porque ela tem dor, daí ela contrai o músculo como forma de proteção e gera mais dor. Aí ela tem, de novo, espasmo, porque ele fica contraído. Então, esse vira um ciclo vicioso. O que, que nós, fisioterapeutas, fazemos no caso da dispareunia? A gente trata um relaxamento dessa musculatura. Não só a musculatura de assoalho pélvico, mas toda a musculatura adjacente. Imagina só que durante um período de dor, o que, que a gente faz? Se reprime, se contrai, não é? A gente não fica lá numa hora de dor relaxada, só o assoalho pélvico contraído. Então, tem musculaturas ao redor que também se contrai. E aí, nós, como fisioterapeutas, vamos trabalhar essa liberação dessa musculatura de uma forma geral. E aí nós vamos para assoalho pélvico. E aí, em assoalho pélvico, a gente tem N técnicas para relaxamento, mas eu acho que uma bem famosa e que não, o nome não condiz com o que é a massagem perineal, porque não tem nada de massagem. Ela é um pouquinho constrangedora, assim, e dói um pouquinho, sabe? Que é a forma de fazer com que, às vezes, esse músculo ele tenha um relaxamento maior. Como que a gente faz? A gente pega, tem a região vaginal da paciente, e nós fazemos uma técnica de liberação, como se fosse uma técnica, um formato de U, passando por toda a região, toda a extensão de assoalho pélvico da paciente, que nós chamamos lá, elevadores de ânus. Então, a gente trabalha com um relaxamento semelhante, sabe? Então, trabalhamos toda essa extensão da musculatura da paciente. E entramos com técnicas como o biofeedback. Para quê? Para que a paciente entenda o que é o relaxamento, porque não adianta eu proporcionar para ela um relaxamento de toda essa estrutura e ela não visualizar e não entender o que é estar relaxada. Tem pacientes que sabem perfeitamente contrair, mas ela fica tão ansiosa, tão nervosa, que ela não entende o que é o efeito contrário. Às vezes a paciente fala, mas eu estou relaxada, e ela está mantendo um padrão de contração, porque ela fez isso a vida toda. Então ela tem que voltar a ter consciência da É. musculatura dela. E às vezes está envolvido mecânica respiratória, porque aí ela já está com uma mecânica respiratória alterada. Então a gente tem que fazer um trabalho em conjunto. Quando a gente está falando de vaginismo, o trabalho é um pouquinho mais longo, porque normalmente, se o vaginismo ele é leve, a gente consegue até, nós conseguimos até ter uma abordagem mais rápida com a paciente. Mas em casos de vaginismo um pouquinho mais graves, como você disse, assim, que não consigo a penetração, ou vocês mesmo não conseguem fazer, de repente, um Papo. exame, Não né? consegue. Não consegue fazer, eu demoro muito tempo para conseguir, porque primeiro a paciente precisa confiar em mim. Então, leva um tempo para ela confiar em mim e entender que, assim, eu não vou causar nenhum malefício, somado à terapeuta que ela está utilizando. Aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar esse conjunto. Começa toda a parte externa, toda a parte respiratória, até nós irmos para a parte interna, que aí tem as massagens, tem os dilatadores vaginais, que são a gente fala que é como se fosse pequenos pênis, que eles vão aumentando, assim, são formatos semelhantes ao pênis. Então ele começa bem pequenininho e ele vai aumentando e a gente vai ganhando diâmetro, vamos ganhando uma circunferência, um relaxamento dessa musculatura. Para Mas que a isso musculatura entenda que aquilo não é uma agressão, que ela não precisa. Porque é uma coisa totalmente inconsciente, não é que a paciente não quer, né? Às vezes a paciente chega e fala, meu Deus, eu não sei o que acontece.
Meu É, parceiro não é, consegue, só que eu não consigo também. Então, e ela é trabalhar quer. essa consciência mesmo muscular e melhorar esse relaxamento. Exatamente, e muitas vezes não significa assim, eu não quero, eu não estou afim. Não, eu quero muito, mas eu não consigo, na hora eu travo. E o padrão dela é exatamente esse padrão de contração. Então a gente vai utilizando algumas técnicas para que ela vá entendendo o que é o padrão de contração, para ela entender o que é o padrão de relaxamento, para que ela tenha uma mecânica respiratória melhor, para que ela entenda o que está acontecendo naquele momento, não só no momento da relação sexual, mas no momento em que ela vai lá e vai procurar a Alissa para fazer a avaliação. Então, ela tem que ir entendendo todo esse momento, entendendo o que é relaxamento, e aí a físio vai usando algumas técnicas para que isso vá acontecendo. Tem casos que a resposta é bem mais rápida, porque os vaginismos são quadros mais leves, e tem quadros que, assim, demoram. Eu tive uma paciente que ficou comigo durante uns 7 meses para a gente conseguir ter um resultado efetivo. Aí ela engravidou e pensava em parto normal. Então aí a gente teve que trabalhar de outra Trabalhar. forma para que ela entendesse assim, tá, agora não é uma agressão de novo, porque ela já tem no subconsciente dela, assim, o medo. A gente estabilizou ele e ela levou uma vida normal. Agora a gente tem que resolver ele de novo para outra situação, que aí seria o parto, porque daí eu começo a pensar que eu tenho um bebê, um perímetro cefálico para passar por aquela região, então a gente começa daí outra forma de tratamento. Eu acho que, pelo menos, a experiência que eu tenho, né? Eu não tenho muitos anos aí de ginecologia e obstetrícia ainda, mas o que eu tive de paciente com vaginismo, e tive diversos graus, desde o grau que nunca tinha tido uma penetração, até paciente com grau leve, eu não tive nenhuma paciente que fez fisioterapia de assoalho pélvico e precisou de outras medidas que, por exemplo, né, eu fui aprender a fazer botox para vaginismo que não melhora. Então, botox vaginal para aquela paciente, para eu paralisar aquela musculatura, né, que também é uma tática que pode ser feita. Fui aprender, pensar, um dia eu posso precisar. Até hoje, mesmo com casos graves, todos os pacientes melhoraram com físio. Então, uma boa fisioterapia de assoalho pélvico é fundamental. Não tem. Vaginismo é um tratamento que não tem como o médico abordar sem a fisioterapia. E, e é um pouco conhecido, né? Eu vejo que falta as pessoas. Quando você fala vaginismo, às vezes eu vejo um ponto de interrogação sobre o que você está falando. E não é tão incomum assim. Graças a Deus, hoje a gente está botando aí bastante na rede social, falando sobre informação de qualidade. Eu fiz um post de vaginismo também recentemente, porque ninguém merece ter dor a vida inteira e tem tratamento, né? Sabe assim, nossa, é um tratamento super difícil. É um tratamento de persistência, de autoconhecimento, com uma fisioterapia adequada. E geralmente a fisioterapia sozinha resolve essa doença brilhantemente. Eu, pelo menos, tenho uma ótima experiência com o tratamento de vaginismo somente através da fisioterapia. Até hoje, não, apesar de treinada, não fiz nenhum botox vaginal. Que bom que continue não fazendo, né? É, Isso outra doença. significa, Ah, pode isso falar. significa que a gente está dando assim um Tá dando resultado. conta, Isso exato. significa que está dando conta e assim isso é legal porque eu falo que não é só para a parte sexual, né? É para paciente se autoconhecendo. Esse autoconhecimento eu gosto muito, sabe? Essa parte da paciente se conhecer, porque daí, se eu tenho conhecimento, se eu aprendi essa técnica de relaxamento, eu posso melhorar minha vida sexual, eu posso melhorar, e eu já me conheço para prevenção de quadros de incontinência urinária. Então, quando a gente está se conhecendo, não é só para resolver. Eu tenho pacientes hoje que chegam na clínica com assim, então eu queria avaliar só para saber como é que tá, porque minha amiga disse que a musculatura dela estava dessa forma, eu queria entender se a minha também tá, o que eu posso fazer para melhorar, sabe? Então eu vejo que quando você se autoconhece, por exemplo, no vaginismo, às vezes ela é propagadora desse quadro e disso. Assim, eu tive um grupo de alunas no semestre, um grupo não. Eu tive uma aluna de TCC e eu já vi que ela entrou.
Eu tenho uma aluna que ela fez um trabalho incrível com pacientes com dispareunia, só através de massagem perineal. Eu não me lembro ao certo quantas pacientes ela atendeu, mas eu me lembro de um caso de uma paciente que ela era toda tímida, porque eu que fazia as avaliações iniciais e as avaliações finais. E a paciente toda tímida, toda envergonhada, veio de um quadro, assim, de uma vida com dor. E aí, de repente, quando eu fui reavaliar ela, o que que aconteceu? Quando eu fui reavaliar ela, no primeiro dia eu tive que implorar praticamente para ela tirar a roupa, sabe? Sabe aquela coisa assim de convencer a paciente, não, calma, você quer vir outro dia? Tá tudo bem? Daí a paciente até, não, tudo bem, eu já tô aqui, vou avaliar. No segundo dia, eu estava em uma reunião com uma professora de TCC em uma sala, falei, olha, eu vou buscar todas as coisas e vou te avaliar nessa sala. Quando eu cheguei na sala, a paciente estava nua, assim, tipo, nua na sala. E eu falei, não, não era para você ficar nua assim. Dela, não, você não tem noção do quanto a minha vida melhorou. Eu sou outra pessoa. Eu até estou desinibida, porque o quão ela evoluiu, sabe? E era o quê? Autoconhecimento. Não foi a físio, não foi a participação que fez isso. Foi porque ela se conheceu, ela resolveu um tabu da vida dela, sabe? Então agora ela estava assim, se amando, meu relacionamento está perfeito, porque ela não tinha mais esse quadro exacerbado de dor. Bem Sim, a legal o vida, resultado. a vida de dor, ela não leva ninguém a lugar nenhum, né? Ela não melhora a qualidade de vida do paciente. A gente conseguir resolver um quadro desse, o vaginismo, eu acho que impacta bastante na vida do casal, na vida da paciente, na vida sexual. E geralmente quando melhora, a paciente realmente ela saiu aí, quando ela chega no consultório, ela, doutora, minha vida é outra. Então Não é? é muito legal esse É feedback, porque gratificante. ela sempre vem com uma história muito legal, quando responde bem, é muito bom. Outra doença também, essa menos conhecida é a vulvodínia, né? A vulvodínia ela tem vários fatores, mas algumas vezes o gatilho de dor da vulvodínia, gente, vulvodínia é o quê? É a dor na vulva, que é aquela parte mais gordinha externa que a gente tem, a parte externa da região genital. E às vezes o gatilho é muscular e também a gente pode ter uma melhora da vulvodínia, às vezes com fisioterapia. E uma das pacientes que eu encaminhei para fisio uma vez com vulvodínia, um quadro já de muitos anos de dor vulvar, com alguns tratamentos já realizados. No exame físico, eu achei um gatilho muscular, né? A gente tenta buscar qual é o principal ponto de dor da paciente. E ela falou assim: mas eu vou para fisioterapia para essa dor que eu sinto aqui fora? Tive que convencer ela aí. E depois que ela fez a fisioterapia, ela tá toda feliz. Porque ela resolveu um quadro de dor, ela não tinha dor na penetração, não tinha dor na relação sexual. Então ela não entendia por que, que a dor dela ela vinha da região muscular, da região pélvica. E a fisio foi fantástica. Então, a vulvodínia também, né, Tati? Tá aí na listinha de doenças que vocês resolvem com a fisio, né? É assim, Deixa eu eu ver falo aqui que a se tem alguma vulvodínia. pergunta de vaginismo e de vulvodínia que daí a gente já. Tá. Então, assim, eu falo que a vulvodínia, a gente entra em tratamento em conjunto, porque o ginecologista, vocês fazem a indicação de alguns medicamentos, alguns usos tópicos, enfim. Nós entramos como aqui a cereja do bolo, porque a gente vai fazer a avaliação da parte muscular e ver tudo aquilo que está acontecendo. Mas assim, normalmente ela já vem ela já está medicada, já está bem orientada do ginecologista. Mas quando ela chega na fisio, a gente vai procurar também quais são os gatilhos musculares, o que está acontecendo, o que pode ter ocasionado, como está aquele assoalho pélvico, o que nós podemos fazer para melhorar aquela funcionalidade como um todo. Na maioria das vezes, a paciente já possui, porque como ela tem esses sintomas, às vezes, de ardência, de queimação, tem aquela dor externa, ela já possui um pouquinho aquele quadro, né? Receio, Um né? pouquinho aquele receio, aquele medo. A gente faz algumas adaptações também da vida externa da paciente, ou seja, lá da funcionalidade, das atividades dela, como orientar assim, olha, nesse primeiro momento de tratamento, não é o mais adequado você fazer, se você pedala, vamos tentar diminuir as vezes que você
pedala, para que não irrite tanto a região. Vamos cuidar com as roupas, as calças muito justas. Então, a gente dá algumas orientações e procuramos os gatilhos, né? Para fazer aquela liberação da musculatura e proporcionar um relaxamento mais efetivo também. Mas a gente pode utilizar, além das técnicas de relaxamento, a gente pode utilizar também a eletroanalgesia, que é um TENS intracavitário. Então, é como se ele... esses famosos choquinhos que a gente ouve falar da fisioterapia, que a gente coloca de forma externa, a gente tem um aparelhinho que a gente coloca internamente e a gente pode ajudar também a melhorar essa sensibilidade dessa mucosa, podemos melhorar um pouquinho esse quadro de dor através da físio. E aí a gente liberando esses pontos, enfim. Acho que Acho que é tá um bom. pouquinho do que a gente É pode isso. fazer, né? Sim, eu Deixa eu vou. fazer. Agora que eu vi, a gente só tem mais 24 minutos e falta bastante coisa. De Tá. vaginismo, a gente teve algumas perguntas, mas acho que foram todas respondidas. Perguntaram se pode melhorar sem tratamento. Eu nunca vi melhorar sem tratamento. Nenhuma paciente que passou comigo que tinha essa queixa melhorou sem tratamento e sem físio. Né? Acho que é a única pergunta que a gente não tinha respondido. Então, vou tirar aqui as partes de vaginismo. Vamos falar um pouquinho sobre o gestante, que teve até uma pergunta agora. Sobre a fisioterapia da gestação, quando começar, epinou, que elas perguntam bastante, Sim. episiotomia. Eu não faço obstetrícia mais no consultório, mas fiz por algum tempo. E o parto normal, ele é um evento que quanto mais a mulher se prepara, eu acho que mais tranquilo ele ocorre, de forma mais calma, né? Sem traumas, porque se a mulher que não se prepara, ela não se prepara que vai ter a dor, que vai ter aquele momento, que vai sair a cabeça. Então, acho que o preparo para o momento do parto ele é bem interessante. A fisio ajuda bastante nesse preparo perineal, entender a contração, a dor. O Epinou, que ajuda a diminuir a incidência de laceração, a necessidade de epísio também. Hoje em dia, a episiotomia é uma coisa que a gente não faz de rotina. Existem indicações específicas e geralmente a episiotomia, eu, pelo menos de rotina, quando eu preciso fazer, eu vou conversar com a paciente, vou explicar a necessidade e ela vai entender o que o médico está fazendo e se precisou, né? Na grande maioria das vezes não precisa e o Epinô ajuda mais ainda. Eu tenho uma paciente que, assim, a mudança perineal dela foi absurda quando ela fez a físio, né? Examinando o períneo antes, ela fez toda a físio para preparo para o parto normal, fez o Epinô, examinando ela momentos antes, né, de acontecer o trabalho de parto, o períneo dela mudou e claro que auxilia enormemente aí na prevenção de lesão. Então acho que você vai poder falar um pouquinho mais. Vou sim. Então, assim, a gente ama a parte da obstetrícia, né? Sou apaixonadinha pela parte de obstetrícia também, muito. E aí, o preparo para o parto, assim, o que a gente pode falar em relação ao preparo para o parto? A gente fala que o parto é uma maratona, então ele é cansativo. Primeiro, se eu estou pensando em trabalho de parto, eu preciso pensar que eu preciso de atividade física. Eu preciso me movimentar. Então, o meu obstetra me liberou para atividade física, estou pensando em parto, eu preciso. Porque a atividade física não é só para condicionamento, pensando no trabalho de parto. Lembre-se que depois eu tenho um puerpério, lembre-se que no período gestacional eu também tenho que passar um período gestacional bem, porque eu preciso me preparar para todo esse restante, né? Para tudo isso que vem aí. Então, o que a gente fala? O trabalho, quando eu estou pensando em atividade física, eu estou pensando em condicionamento cardiorrespiratório, eu estou pensando em mobilidade de quadril, a gente já está se preparando para o parto. Quando eu estou pensando em atividade física, a gente fala que tem pilates, que tem yoga, que tem quem gosta de musculação e está liberado, vai para a parte de musculação. Paciente Então, que já era habituado a alguma atividade física cardiovascular, que já tinha isso na sua rotina, pode manter, né? Não é exato, proibido. A gestante ela não é de vidro e ela não deve ficar parada em casa. Ela tem exatamente. quem faz mantém e a gente ajusta para ser seguro. E quem não faz tem que fazer alguma coisa. E daí a gente vai indicar as melhores técnicas aí para paciente trabalhar a musculatura, ter alongamento e tudo mais.
Exatamente, ainda tem um detalhe. Então, assim, todo mundo pensa só no parto normal. Eu falo, não, gente, gestante é gestante. Eu vi que a Ali estava perguntando se quem vai para fazer uma Cesárea. É. cesárea precisa ou não. Precisa sim, porque eu também estou com alterações musculoesqueléticas importantes e depois eu também tenho um pós-parto, né? Então, eu também tenho que passar um período de gestação sem dor. Então, quando a gente está falando da físio, a gente está falando em cuidar agora, nesse período gestacional, para diminuir as dores, preparar para o parto, seja ele normal ou cesárea. Estamos pensando um bom puerpério, então eu preciso deixar a paciente apta. Na verdade, eu não. A parte da fisioterapia pélvica precisa deixar essa paciente apta para um bom puerpério. É, o que a gente pode também falar a respeito é que aí pro parto normal existem alguns trabalhos em específico, que aí vem os trabalhos de mobilidade pélvica, trabalhos respiratórios, não que na cesárea não seja importante, também são realizados. A única coisa é que o que a gente faz a mais quando eu estou pensando em um parto normal, o que eu faço a mais é a parte do epinô. E eu gosto do Epinô para consciência corporal. Não gosto do Epinô pensando assim que ele é o milagroso, que ele faz milagres, porque ele não faz. Não Mas faz mesmo. ele te ajuda a entender assim, no período expulsivo, qual é a força e para onde eu direciono a força. Então, eu preciso entender para onde que eu mando essa força, o que que eu faço com essa força, para onde que ela tem que ir, como é que ela tem que chegar, de que forma ela tem que chegar. Isso é importante a gente entender. É Porque às vezes importante, é. porque aí, às vezes, no trabalho de parto, fica aquilo que a paciente não sabe exatamente para onde direcionar a força. E para o médico explicar, às vezes, ali em cima da hora, para ela assim, tá, e aí? Então é para cá que tem que vir a força. E às vezes ela Sim. não consegue entender essa mecânica, né? Às vezes a paciente fala, mas a natureza não fez perfeito, e daí eu vou saber fazer a força. Claro que a natureza te deu reflexos perfeitos, né? Mas, por exemplo, tem paciente que a gente vai fazer analgesia, então já diminui esse reflexo. Ela tem essa consciência corporal, um parto normal sem dor, a consciência corporal ela é fundamental, ajuda muito. Então, se ela sonha em ter o parto normal, sem dor, e acho que a consciência corporal ela é fundamental. E a mesma paciente que vai para o parto natural, ela às vezes entra em desespero com a dor porque não esperava. Então, claro que a paciente que tem um preparo, uma consciência corporal, que sabe que a dor vai vir, então esperar passar a contração, no momento de fazer o puxo, ela vai sentir essa necessidade. Se ela não desesperar e estiver preparada para isso, o parto vai ser muito mais tranquilo. Então, você ter essa consciência, saber as etapas, claro que isso vem também do pré-natalista, que vai trabalhar isso durante o Com certeza. pré-natal, e ele vai orientar, porque o parto é assim, o parto natural é assim, você vai ter a contração, você vai ter dor, e a paciente trabalhar isso com ela já vai ajudar muito. E a físio trabalhar essa consciência corporal é fundamental, acho que somar as duas É, coisas é o ideal. E eu acho que a gente fala alguns gatilhos para paciente, assim, olha, o momento que você vai ter que fazer força é quando o seu obstetra falar para você assim, ó, agora é o momento da força, mas ó, a força que você tem que fazer é para aproveitar esse período de contração. Então não pode ser uma força pequena, ela tem que ser uma força direcionada durante o período de contração. Parou a contração, parou o expulsivo. Descansa. Então descansa, porque a gente explica para ela entender, não ficar aquela coisa afobada que eu tenho que fazer tudo, porque tem que acontecer tudo nesse momento. Então, isso que eu gosto. E pensando na parte de epísio, a gente também tem que pensar assim, que um períneo mais preparado, menor incidência de epísio. Muito menor, muito. E até mesmo eu falo para as pacientes assim, olha, você quer sair da posição habitual, às vezes, de não quero ter em decúbito dorsal, mas você tem que estar com o períneo bem preparado, porque assim, em outras Eu posições, adoro banco, que é a em posição outras, de cócoras. Eu acho então, que ajuda muito. então, mas naquela posição eu preciso ainda entender esse relaxamento ainda mais, né? Porque aí Sim. para analisar que aí os índices de episiotomia eles diminuem porque eu tenho um melhor posicionamento, ação da gravidade, mas eu também sei direcionar esse puxo, direcionar essa força. Então a físio faz esse trabalho, assim, Sim, meio que geral. ajuda no período expulsivo, que é o período final, muito. Eu, pelo menos, acho que essa diferença é gritante quando a gente tem uma paciente preparada para o parto normal e a paciente que não se preparou, que queria porque queria e foi, e tocou, e passou para Natal e chegou naquele momento do parto que ela tanto queria, mas que daí quando chega ela vê que
poxa, não tô entendendo o que está acontecendo. Então, esse preparo para o expulsivo, então, a episiotomia ela vai ter o seu espaço, as suas indicações, mas hoje a paciente preparada, um períneo preparado, o epinô tem pacientes com, às vezes, a gente vê que o introito, tudo é muito estreito, então ele ajuda, às vezes, nesse preparo e ajuda ela na consciência da força. Então, eu acho que diminui muito. Minha experiência é curta, né? Porque eu sou jovem, mas o que eu vi hoje é animador, assim, para paciente que quer parto normal. Hoje, se eu optar por um parto normal no dia que eu engravidar, eu não farei aventuras, eu farei a fisioterapia de assoalho pélvico, com certeza. Bem, não, e a gente pode falar que a massagem perineal, ela tem nível de evidência científico, sabe? Eu falo que o Pinot tá mais entrando nessa parte de estudos e tudo mais, mas a massagem perineal, eu tenho essa boa mecânica, sabe? Então, eu tenho essa resposta e eu tenho uma efetividade. Ela é chata, mas assim, eu falo para as pacientes assim, pensa que eu estou preparando um períneo para um parto e estou preparando ele para o pós-parto. Assim, eu tenho menos disfunções no pós-parto. Sim, e Então, você a paciente... trabalhar o períneo no pós-parto também tem as suas importâncias. Se você puder falar Muito. disso, porque assim, ó, geralmente na cabeça da paciente nasceu, acabou o trabalho perineal, né? Para retornar aquela musculatura. E não é bem assim, né? Não, e às vezes no pós-parto, eu falo para as pacientes, é curto, sabe? A gente faz às vezes 2, 3 atendimentos, 4 atendimentos e ela tá ótima. Mas assim, É. ela precisa entender. Então a gente precisa entender como é que quando o ginecologista libera ela para ir para físio, o que que é que acontece quando ela chega na físio? A gente vai avaliar como é que ficou esse períneo no pós-parto. Então, assim, teve epísio, tenho aderência, teve laceração, tem aderência? Será que eu tô com uma flacidez vaginal ou não? Será que eu tô com uma frouxidão? Tô apresentando dor ou dificuldade na relação? Porque às vezes ela tá apresentando, né, alguma dificuldade para o retorno à atividade sexual. Então a gente Sim. faz o quê? Melhora a funcionalidade. E o legal do pós-parto é porque a gente passa muita coisa para a paciente fazer em casa, porque a gente lembra que ela tem uma pessoinha para cuidar, né? Então a gente fica cuidando dessa mecânica também para não deixar ela muito tempo fora do ambiente dela. Então, eu Sim, acho que isso é bem que é o ideal, importante. né? Ela tá ali voltada para o bebê nessa fase. E acho que esse é o maior motivo delas não procurarem. Então, se no trabalho do preparo você já informa, já conversa, olha, eu não vou tomar teu tempo no pós-parto, né? Vamos só alinhar para que você tenha aí um ajuste legal depois. E deixar isso encaminhado, tudo eu acho que é o ideal. E daí a gente está falando aí do que enquadra na vida da puérpera, do pós-parto. Que os Exato. primeiros 40 dias é uma guerra quase, assim. Acho que é cansativo, mudança de vida, mudança de hábito do casal, bebê chorando, abstinência do sono, é tanta coisa. Então não dá para incluir muita coisa na rotina mesmo. Não, não dá não. Tem que ser o mínimo possível, né? E tem que dar liberdade para ela fazer muita coisa domiciliar. Outra pergunta. Acho que gestante a gente conseguiu responder todas, né? Uhum. Agora. Uma paciente perguntou, uma seguidora perguntou se pompoarismo e fisioterapia de assoalho pélvico é a mesma coisa. O que você disse Não, pra não, gente? não é a mesma coisa. Quando a gente está pensando em pompoarismo, assim, eu peguei um grupo de exercícios para fortalecimento e estou realizando. Quando eu estou falando de fisioterapia pélvica, a gente fez uma avaliação dessa musculatura e viu realmente qual é a necessidade que aquele músculo apresenta. Então, nem o mesmo protocolo de exercícios que a minha amiga está fazendo ou que a minha vizinha está fazendo não é o mesmo que eu preciso. Às vezes eu tenho um assoalho pélvico mais hipertônico, mais enrijecido, e eu preciso do quê? De um relaxamento. Às vezes eu tenho um assoalho pélvico mais com um pouco mais de um tônus mais baixo, que ele é um pouco um assoalho pélvico mais flácido, eu preciso do quê? Eu vou precisar do contrário, eu preciso de força, eu preciso de fortalecimento. Então, essa é a diferença. A gente tem que parar para pensar que são os protocolos de exercícios prontos, que aí é como se fossem generalizados, e o outro é feito para mim, é feito Individual. para individual, de acordo com as minhas atividades. Eu costumo falar para o paciente, o seu períneo não precisa ter a mesma força do períneo de uma ginasta, porque olha o impacto que ela tem no solo e olha o que você faz de atividade. Então a gente não vai avaliar a força de períneo de ninguém. O que a gente quer saber da paciente? Que aquele períneo seja funcional para a vida que ela tem, que ela esteja feliz, sem nenhuma disfunção. Então acho que é um pouquinho disso, assim, sabe?
A gente recebeu também algumas perguntas sobre como a fisioterapia de assoalho pélvico poderia ajudar na vida sexual da paciente. Eu acho que um pouco do que a gente respondeu de vaginismo, vodínia, dor pélvica crônica, A gente englobou. e a relação da consciência corporal já respondeu um pouco essas perguntas. Foram mais ou menos 4 perguntas sobre esse assunto. Você quer acrescentar alguma coisa? Ajuda a melhorar a consciência. Se eu tenho consciência, se eu sei relaxar, se eu sei contrair, eu consigo melhorar o meu prazer e consigo melhorar o prazer do meu parceiro, porque eu tenho consciência, não tenho medos. Normalmente quem vai para fisioterapia acaba se livrando um pouquinho de tabus, né? Então, eu fico mais solta, fico mais livre, e aí isso me dá liberdade em vários aspectos, inclusive na parte da vida sexual. Então, acho que um pouquinho é isso que acontece, assim, da parte da função sexual. E aí a gente tem que ver assim, se eu apresento alguma disfunção em específico, o que deveria ser feito no meu caso? Certo. Uma coisa que a gente não citou e que tem evidência científica, e lá nesse serviço que eu fiquei na Inglaterra uns anos atrás, eles falavam também, me indicavam pacientes com distopias, por exemplo, retocele, cistocele. Cistocele é a famosa bexiga caída que todo mundo fala, até grau 2, mas principalmente as pacientes de grau 1 tinham uma satisfação com a físio, mas até grau 2 a gente pode indicar a fisioterapia como tratamento de primeira escolha antes da cirurgia. Você tem alguma experiência com isso? Tive já algumas pacientes com, principalmente no pós-parto, né? Então, com um leve, uma leve cistocele. E aí, assim, o que que nós podemos falar a esse respeito? Que avaliar, principalmente, como que está a distribuição de força intraabdominal da paciente. Então, assim, como é que está essa distribuição de força? Lembra que a gente chegou a comentar em alguma das nossas conversas sobre o método abdominal hipopressivo? Sim. Então, porque eu preciso regularizar o quê? O que está acontecendo intra-abdominal? Será que a minha pressão é a pressão mais adequada? Será que eu não estou sobrecarregando a minha musculatura de assoalho pélvico, sobrecarregando a bexiga? Então, a gente começa por essa parte, mecânica respiratória, e essa normalização, ou seja, essa melhora. Então, sempre tem profissionais que são expert nessa parte de método abdominal hipopressivo. E aí nós fazemos o quê? Um fortalecimento do assoalho pélvico para quê? Para melhorar um pouquinho esse posicionamento. Então, assim, para melhorar, para dar uma sustentação maior e diminuir essa cistocele. Normalmente a gente tem um resultado bom, principalmente quando a paciente adere. Eu falo assim que a fisioterapia, eu costumo falar para as pacientes assim, a fisioterapia não é a solução. O que que é a fisioterapia? Ela é um tratamento que eu te ajudo a saber qual é o melhor caminho para você seguir, e você me ajuda fazendo os protocolos domiciliares, enfim. Mas normalmente as pacientes aderem super bem. Então, somando essa técnica respiratória, regularização de pressão intraabdominal e, além disso, fortalecimento de assoalho pélvico, a gente consegue ter excelentes resultados, além de outros aspectos que a gente aborda, né, que a gente traz de técnicas para fisioterapia. Muito bom, Os atendimentos. é isso mesmo. Eu sou fã, né? Já encaminho várias pacientes. Sim. Adoro operar, gente. Sou cirurgiã, amo operar, adoro cirurgia vaginal. Cirurgia minimamente invasiva é uma parte da minha paixão dentro da ginecologia, mas eu sempre caminho junto com a fisio de assoalho pélvico, porque você consegue oferecer uma coisa sem risco, com autoconhecimento, com outros benefícios além do tratamento que você está buscando. A cirurgia ela vai ser uma opção se não der certo, né? E eu costumo conversar e entender, porque às vezes, eu tô com a bexiga caída. Isso te incomoda? O que te incomoda? Aí você vai ver que às vezes é uma fruxidão perineal, são outros sintomas que incomodam muito mais, e alguém disse que podia ser a bexiga caída, e daí é aquilo que ela foca. Então eu gosto de examinar, falar, olha, vamos tentar melhorar isso, melhorar a consciência corporal. Se isso ainda te atrapalhar, aí a gente indica uma cirurgia. Aí acho que é a melhor forma de indicar a cirurgia, né? Quando você já ofereceu o tratamento inicial e não deu certo. E aí eu Então, falo que você casou, né, Alissa? Que daí você teve um casamento, né? Então eu tô com reforço de assoalho pélvico e aí mais a cirurgia. Então a paciente já tem uma consciência, já melhorou
N fatores na vida dela, então ela somou técnicas. Eu falo, não é Sim. perdido. Às vezes a gente faltou 30% de reabilitação, que você pode entrar com algumas técnicas, mas ainda não estou satisfeita, mas eu estou bem. De repente a gente pode casar alternativas ou até indicação de cirurgia, enfim, mas a gente consegue essa mecânica, sabe? Essa melhora. E aí Eu com os gosto também de, tratamentos. nesses casos, sempre que eu mando para físio, né, as situações que eu acho que fortalecimento perineal, restituição de colágeno, eu sempre sugiro casar com uma radiofrequência, que eu acho que é técnica de rejuvenescimento íntimo, junto com a fisioterapia, nesses casos da, alterações da posição da bexiga, do reto, incontinência urinária, acaba trazendo agregando, na verdade, um resultado melhor para a paciente. E acho que a satisfação da paciente é o mais legal, né? Para a gente ter no nosso feedback. Eu Deixa acho, eu, sim. deixa Essa eu te contar visão. uma coisa. A gente tá acabando o nosso horário. O Insta, ele encerra com 1 hora Verdade. a live. Então, acho que a gente tem que. Vou dar uma olhada aqui. Acho que a gente respondeu quase todas as perguntas, talvez não exatamente, mas tá dentro do assunto. Acho que deu para dar atenção para o que todo mundo perguntou pra gente. Achei que foi super produtivo. Obrigada por topar fazer essa live. Eu vou Ah, eu que agradeço deixar o você se convite. despedir também e eu vou dar uns recadinhos que eu quero dar pro pessoal também. Tá. Então, assim, pessoal, obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, assim, a gente está à disposição, tá? Para conversas, para esclarecer as dúvidas. Amei o convite, Alissa. Gostei muito mesmo. Acho que o casamento físio e GO funciona muito. Sou apaixonada por esse casamento, né? E eu acho que esse casamento, assim, principalmente agora nessa nova leva de GO que vem. E aí eu tô apaixonada, porque daí vocês gostam de trabalhar em equipe multidisciplinar e a gente ama quem trabalha com equipe multidisciplinar. Então, é um prazer sempre. Que bom que vocês gostam. E eu gosto mais ainda porque eu mando a paciente, discuto o caso, tenho um feedback durante o tratamento e isso é super legal. Ótimo. Gente, vai ficar gravado sim a live para sempre. Essa live vai subir pro meu canal do YouTube. Então de lá ninguém tira. Se digitar lá no Google, encontra a nossa live para sempre. E vai estar aqui no nosso IGTV, no meu IGTV, que é o Instagram agora ele não salva por 24 horas no perfil da pessoa. Ele salva no IGTV para sempre, por tempo indeterminado. Fico feliz que vocês gostaram. O que eu tenho de recados para dar agora no final? Quinta-feira eu vou estar numa live com a doutora Carla States, que é no Instagram dela, para a gente falar um pouquinho sobre as tentantes, sobre a infertilidade. E vou trazer mais informações sobre o curso de tentantes que vai acontecer nesse mês. Que a gente está preparando cheio de informação, com equipe multidisciplinar, que igual a Tati falou, eu gosto de trabalhar com equipe multi. E então a gente vai ter acupuntura, vai ter nutrição, vai ter outras pessoas que podem abordar a tentante com a gente nesse curso, vai ser super legal. Então, esse é o recado que eu queria dar. Vou me despedir também, porque já já eles desligam a gente. E daí sair sem dar tchau é falta de educação. Minha mãe já me ensinou. Um beijo, fiquem com Deus, boa noite. Beijo. Obrigada por quem assistiu a gente até agora. Espero que a gente tenha ajudado. Se ficou dúvida, manda no direct, eu mando pra Tati, a gente responde. Tá sempre trazendo bastante informação para vocês. Beijos, pessoal. Tchau, Beijinho. tchau. Tchau.